E se a gente pudesse reunir algumas das mentes mais brilhantes da história para um grande debate sobre como viver uma vida boa? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer. Sejam bem-vindos ao nosso simpósio de ideias, onde vamos mergulhar nas respostas atemporais do estoicismo para as nossas angústias mais atuais. Bom, o nosso simpósio começa numa era de pura instabilidade, o mundo helenístico. Com os grandes impérios caindo, as pessoas se sentiam, com o chão sumindo sob os pés. Elas precisavam, e com urgência, de novas bússolas para navegar na vida. E foi justamente dessa necessidade que nasceu uma das filosofias mais potentes da história. No centro do nosso debate está o estoicismo, uma escola de pensamento que não prometia felicidade fácil não, prometia algo muito mais profundo, uma força interior, uma tranquilidade no olho do furacão. Ok, vamos lá. Nosso debate começa com o fundador do estoicismo e o seu desafiante mais, digamos, provocador. São dois homens com duas visões bem diferentes do que significa viver de forma natural. O primeiro a tomar a palavra é o fundador, Zenão de Cítio. A grande sacada dele é que o universo não é aleatório. Pelo contrário, é um sistema perfeitamente lógico e ordenado, governado por uma espécie de inteligência universal que ele chamou de Logos. Pensa nisso como a lógica do cosmos, o sistema operacional do universo. Então, para Zenão, a fórmula para uma vida boa era, em tese, simples. A nossa pequena razão humana precisa entrar em sintonia com a grande razão do universo. É sobre harmonia. Viver com virtude era simplesmente tocar a sua parte certinha na grande sinfonia do cosmos. E essa pergunta abre a porta para uma figura que invade nosso debate com uma baita provocação. Um filósofo que levou essa ideia de vida natural a um extremo que, olha, chocou Atenas. E aqui entra Diógenes, o cínico, para virar a mesa. Ele literalmente jogou tudo pro alto: dinheiro, casa, reputação. Para ele, a tal vida natural de Zenão estava sendo sufocada pelas regras e hipocrisias da sociedade. Ele queria viver como um cachorro, livre de vergonha, livre de convenções. E olha, nada ilustra melhor a filosofia dele do que o famoso encontro com Alexandre, o Grande. O homem mais poderoso do mundo oferece qualquer coisa que ele queira. E a resposta de Diógenes? Só sai da frente do meu sol. Isso mostra um desprezo total pelo poder. A verdadeira riqueza, para ele, era não precisar de absolutamente nada. E assim a gente tem o primeiro grande embate do nosso simpósio. De um lado, Zenão, que nos diz para encontrar nosso lugar harmonioso dentro do sistema. Do outro, Diógenes, que grita para a gente quebrar o sistema de vez para sermos livres. Duas visões completamente opostas sobre como viver naturalmente. Agora, o nosso simpósio viaja no tempo e no espaço. A gente sai de Atenas e vai direto para o coração do Império Romano. Aqui, o estoicismo deixa de ser uma teoria abstrata sobre o cosmos e vira uma ferramenta prática do dia a dia para senadores, escravos e até imperadores. O foco agora é dever e autocontrole. O primeiro romano a se juntar à nossa mesa é Caio Musônio Rufo, um tipo de antifilósofo que detestava a teoria e amava a prática. Ele defendia uma disciplina rigorosa, mas a sua ideia mais radical para a época era que a busca pela virtude não tinha gênero. A filosofia, ele dizia, é para todo mundo, ponto. E agora, uma das ideias mais poderosas de toda a filosofia, trazida por um ex-escravo chamado Epiteto. Ele nos ensinou a fazer uma distinção muito clara entre o que está e o que não está no nosso controle. O segredo da tranquilidade, segundo ele, é focar nossa energia somente naquilo que podemos mudar, nossas próprias ações e nossos julgamentos. Agora, entra em cena uma figura bem contraditória. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, mas que escreveu sem parar sobre a importância da frugalidade. A mensagem central dele é um alerta, quase um grito. A vida não é curta. Nós é que encurtamos ao desperdiçar nosso bem mais precioso e insubstituível, o tempo, com trivialidades. Por fim, senta-se à nossa mesa o homem mais poderoso do mundo em sua época, o imperador Marco Aurélio. Para ele, o estoicismo era um manual de liderança. Em suas anotações pessoais, que ele escrevia em tendas de acampamento militar, ele não buscava paz só para si, mas sim força para servir ao bem comum. Ele se lembrava constantemente: fomos feitos uns para os outros. Ou os ensine, ou os suporte. Mas calma, o nosso simpósio está prestes a ser chacoalhado por uma nova voz revolucionária. Como será que essa filosofia da razão e da autossuficiência reagiu à chegada de uma ideia completamente diferente, baseada não na lógica, mas na fé e na entrega a um poder maior?
Essa nova voz é a do apóstolo Paulo, que entra no debate com uma proposta que muda tudo. Esqueçam o logos, esqueçam a autossuficiência, diz ele. O caminho não é pela razão, é pela fé. A salvação não vem de dentro para fora, mas de fora para dentro, pela graça divina. Mas é aqui que a coisa fica surpreendente. Apesar das bases totalmente opostas, na prática, os ensinamentos eram incrivelmente parecidos. Quando o assunto era simplicidade, autocontrole ou até igualdade entre as pessoas, era como se eles estivessem lendo o mesmo manual. Chegavam a conclusões muito parecidas por caminhos totalmente diferentes. No entanto, a diferença fundamental, a raiz de tudo, continuava lá. No fim das contas, o estoico busca força dentro de si para viver bem nesta vida. Já o cristão busca a força na fé em Deus para alcançar a salvação na próxima vida. Bom, nosso simpósio está chegando ao fim. As grandes mentes já expuseram seus pontos. E então, o que sobra dessa conversa de milênios? O que a gente pode levar de tudo isso para as nossas vidas hoje? O que esse debate nos deixou foi uma verdadeira caixa de ferramentas para a resiliência. A lição de que a verdadeira riqueza é a virtude interior, o poder de separar o que podemos e não podemos controlar, a urgência de valorizar nosso tempo e a noção de que temos um dever uns com os outros, com a comunidade. Apesar das diferenças gigantescas, do cínico radical ao imperador disciplinado, todos eles tinham um objetivo em comum: nos ensinar a construir uma cidadela interior. Uma fortaleza de paz e integridade que nenhuma crise externa consegue derrubar. Isso nos deixa com uma última pergunta, que não é para os filósofos, mas para nós. De todas essas lições antigas sobre controle, tempo, dever, natureza, qual delas faz mais falta no nosso mundo tão agitado de hoje? A busca continua, mas quem sabe? Quem sabe o mapa já não tenha sido desenhado há muito, muito tempo.